Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós resolvemos falar sobre glaucoma. Nós precisamos falar um pouco sobre glaucoma porque é uma causa, de cegueira frequente e às vezes passa despercebido. A pessoa passa de hora de fazer o exame oftalmológico e quando vai fazer, às vezes já tem um comprometimento maior do nervo óptico e pode às vezes não ter uma recuperação plena, trazer mais dificuldades para o tratamento, Então, o glaucoma é definido como a elevação da pressão do olho, E é importante causa de cegueira, como eu disse. Ocorre em cerca, mais ou menos, de 2% da população, sendo mais frequente depois dos 40 anos. Há uma certa tendência familiar, a gente costuma ver, quando vê um caso, às vezes vê outros casos em familiares, em parentes próximos, vamos dizer assim. A pressão ocular, ela vai até 21 milímetros de mercúrio, Mas isso aí tem pessoas que têm pressão baixa, por exemplo, 10 milímetros, e se essa pressão subiu para 20, já é muito, depende da pressão que a pessoa tinha antes. Mas o valor máximo é esse aí, a pressão ocular. O glaucoma primário, também chamado de ângulo aberto, tem causa desconhecida, mas sabe que há dificuldade da drenagem do humor aquoso, que é um humor que tem no olho, apesar das estruturas estarem aparentemente normais. Então é chamado glaucoma de ângulo aberto. É a forma, talvez a forma mais frequente de glaucoma. No início, os sintomas são escassos e a evolução é lenta, anos, por isso a pessoa não percebe aquela situação de risco. Anos e anos, minha visão está pouca, fica achando que aquilo ali é do envelhecimento, aquilo ali é uma coisa simples, Mas a evolução para a cegueira é o que acontece. Se não for tratado, esse glaucoma de ângulo aberto, que é o mais frequente, se não for tratado, ele vai evoluir para a cegueira. Por isso a necessidade de uma consulta com o oftalmologista, uma consulta periódica, Então, o exame da pressão ocular, a partir dos 40 anos, principalmente, tem que ser verificado e o aumento da pressão ocular acaba por causar alterações na retina, determinando baixa acuidade visual. Quer dizer, se a pressão ocular vai aumentando, a pessoa não se dá conta, aí ele vai perdendo, em definitivo, a visão, porque aquela pressão aumentada vai comprimindo o nervo óptico e aí ele acaba não enxergando mais depois de um certo tempo, O tratamento do glaucoma pode ser clínico ou cirúrgico. Não há valor absoluto, como eu disse, de pressão ocular que assegure o sucesso do tratamento. Quanto mais avançada a doença, mais baixa deve ser a pressão a ser atingida, Então, você fala, a pressão é 21, até 21. Não. Então, quanto mais avançada, mais baixa a pressão a ser atingida. Atingiu a pressão menos de 15, por exemplo, milímetros de mercúrio, Para manter o paciente numa condição de segurança, Então, essa pressão de 21, ela é um parâmetro, mas se pessoas tinham pressão mais baixa, de 10, ela passou para 21, então a pressão do olho subiu. O oculista, o oftalmologista é que vai realmente saber, conduzir o caso da maneira mais correta. O tratamento clínico é o inicial e deve ser instituído tão logo seja diagnosticado o glaucoma. O diagnóstico precoce é decisivo para o prognóstico, porque raramente é possível reverter danos já existentes. Se deixou passar de hora, o dano no nervo óptico já existe, então ali ficou difícil, A pessoa vai ter que conviver com aquela deficiência da visão, talvez a vida toda, Quando a pressão ocular está elevada levemente, por exemplo, até 25, sem alterações no campo visual, pode-se apenas acompanhar o paciente, tendo em vista que nem todos os casos desse tipo desenvolvem glaucoma, Entretanto, se a pressão ocular estiver acima de 30, deve ser sempre tratado.
Isso o oftalmologista é que vai orientar esse tratamento. Então o tratamento requer o uso de drogas, colírios, né, tópicos, para poder diminuir a pressão ocular. Então o glaucoma é uma situação, é uma patologia de controle que deve ser feito pelo oftalmologista, e a pessoa tem que estar preparada para, quando a visão tiver de alguma forma diminuir, ele ter a condição de fazer aquele exame. E fazer o exame periodicamente. Anualmente, o oftalmologista, às vezes, tem um problema de refração, tem um problema de óculos, de miopia, ou então tem um problema de astigmatismo, ou seja lá o que for, tem que ir ao oftalmologista para ele dar uma olhadinha e ver o que está se tratando. A falência do tratamento clínico se estabelece quando não é obtida a redução suficiente da pressão ocular. Quer dizer, se o médico trata, a pressão ocular não abaixa, o que tem que fazer? Tem que partir para outra situação. Talvez você tenha que fazer um outro processo no olho, uma cirurgia, se for o caso, né? Então, tem que estabilizar a doença com a máxima medicação tolerada. Associação de colírios, de remédios para baixar aquela pressão. Então, se eventualmente não se consegue baixar aquela pressão e a pessoa começa a ter, né, deficiência visual, nessas situações o tratamento é cirúrgico. Então não existe como reverter o quadro, o tratamento é cirúrgico para poder diminuir aquela pressão e mesmo assim fazer acompanhamento periódico, né? A melhor prevenção é o diagnóstico precoce, né? Então, tudo na medicina, a precocidade tem que ser valorizada. Tem que fazer o diagnóstico precoce, rapidamente. A partir dos 40 anos, sendo recomendável um exame a cada ano. Então é lógico que você não vai esperar 40 anos para fazer o primeiro exame oftalmológico. Começa a fazer antes, mas a partir dos 40 anos tem que fazer um exame oftalmológico e periodicamente repetir esse exame a cada ano para ver se tem outros problemas, especialmente o glaucoma que nós estamos falando aqui, que é uma causa grande de cegueira, né? E nós não podemos facilitar com essa situação, né? Então, a partir de 40 anos, mais cuidado, exames anuais para verificar se tem tendência ou não, ou se já aconteceu o glaucoma e precisa do tratamento, ou precisa até, se o caso estiver mais evoluído, numa situação progressiva, precisa até de um processo de tratamento cirúrgico. Então, sobre glaucoma, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129